Vamos iniciar o nosso momento. Hoje temos a leitura do livro Pão Nosso. O título é Contribuir. Diz-nos o texto: cada um contribua segundo propôs em seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Consta da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. O texto de Emmanuel diz: quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou da esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbulos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir na presente lição aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as conquistas de virtudes, o vizinho, nosso irmão de humanidade e a oficina de trabalho, que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras, má vontade, queixas, insatisfação, leviandades, não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho e contribui com alegria. Belíssima mensagem. Meu Deus. E o doutor. Irmãos e irmãs, que tenhamos uma boa noite. Contribuir. Esse versículo de Paulo, na verdade, ele espelha uma série de considerações, é uma síntese, diria, que ele registrou, mas essa síntese se refere a uma série de considerações, de ensinamentos que ele transmitiu aos companheiros de Corinto, porque ele estava empenhado numa campanha de coleta de recursos, coleta de ajuda, para fortalecer, para ajudar a igreja de Jerusalém, a igreja mãe, a Casa do Caminho,
onde o cristianismo efetivamente começou após o desencarne de Jesus. Então, dá a entender que existiam dificuldades, e não se pode duvidar, não é fácil de entender isso, porque Jerusalém era um berço do judaísmo. E foi ali onde Jesus foi crucificado, foi ali onde Estevão foi torturado e também foi morto. Então, as perseguições aos primeiros cristãos eram muito grandes. Então, a luta daqueles primeiros cristãos ali, liderados por Pedro, João, Tiago, era muito grande. Então, Paulo, sabendo das dificuldades que naquela oportunidade eles passavam, ele encetou uma caminhada, ou uma coleta de recursos entre as igrejas que ele já havia fundado. Foi buscar entre os irmãos para ajudar aqueles companheiros lá de Jerusalém. Para isso, ele, é uma opinião, ele se utilizou de todos os recursos da habilidade, dos seus conhecimentos, do seu saber, da sua, digamos assim, ascendência sobre os companheiros de Corinto, e traçou uma série de considerações a respeito do verdadeiro sentido daquela ajuda, do que significava para, não só simplesmente para os companheiros, para os irmãos de lá de Jerusalém, mas para a igreja como um todo, para a causa da Boa Nova como um todo, afinal de contas, é a Boa Nova de Jesus. Então, ele tece várias considerações, inclusive procura exaltar as virtudes que os amigos, os irmãos lá de Corinto possuíam. Então, ele faz uma preparação, não para fazer uma determinação, mas para fazer um pedido, uma solicitação, uma rogativa de ajuda. Para isso vai e antecede, digamos assim, eu junto com essa solicitação, com essa carta, ele está enviando, ele não estava em Corinto, ele estava em outro local, ele está enviando seus companheiros, seus discípulos, liderados por Tito, inclusive outros que não eram de lá de Corinto e que o pessoal não conhecia, para mostrar o seguinte, que confiasse. Aqueles eram pessoas de sua confiança. Então, você sabe, quando se trata de doar, nem sempre as pessoas confiam. Então, ele preparou o terreno para isso. Então, depois de todas essas considerações e de exaltar as virtudes da ajuda, da caridade, enfim, dentro da visão cristã que ele apresenta, ele sintetiza isso para mim, sintetiza nessa frase, nessa epístola, nesse capítulo, e não é o capítulo fala sobre tudo, mas nesse versículo, encontrar essa palavra. Nesse versículo, cada um contribua segundo propôs seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Fica claro, não tem dificuldade de absorver, de entender a mensagem de Paulo. Ele aí não é enigmático, ele é propositivo, é esclarecedor nesse seu versículo. E Emmanuel também não deixa por menos. Em linhas gerais, nós que ouvimos aqui a leitura feita por nosso Gil, dentro do seu método cadenciado que ele vem de transmitir para nós, se nós prestamos atenção, em linhas gerais nós entendemos que o comentário de Emmanuel espelha muito bem os objetivos da mensagem de Paulo. Entretanto, pode-se pontuar aqui e ali alguma consideração, e é isso que a gente tenta fazer aqui agora. Então, o que a gente percebe no primeiro momento? É que Paulo elegeu a palavra contribuir, extraída deste versículo, como ponto central, como eixo do seu pensamento em desenvolvimento neste capítulo. Ele começa dizendo, mostrando que o alcance da expressão contribuir no texto de Paulo, ele não é simplesmente retrata simplesmente doação de objetos, doação de coisas, doação, beneficência, coisas que são valiosas e que são, como ele diz, bem levado em conta na contabilidade divina. Quando nós fazemos doações para quem tem necessidade, nós estamos fazendo exercendo uma atividade que agrada a Deus, ao coração de Deus. Lembramos que Jesus dizia, comer quem tem fome, beber quem tem sede, por aí. Mas ele diz,
não podemos alcançar sobre isso. E aí ele vai dizer que a palavra contribuir, aí, ela é usada por Paulo na excelsitude do seu significado. Vai dizer que ela tem uma excelsitude muito grande, ou seja, tem um alcance, uma grandeza muito maior, e que é isso que deveríamos procurar perceber no que Paulo está querendo dizer, quando ele se dirige aos seus companheiros de Corinto, buscando exatamente isso. Não pense somente na doação em si. Observemos como ele começa. Cada um contribua segundo propôs por seu coração. É uma sugestão, é uma solicitação e uma exaltação para os valores da alma, para os sentimentos mais nobres, fundamentados nos valores da Boa Nova do de Jesus Cristo, que ele, Paulo, levou esse pessoal aí para tomar conhecimento. Bom, mas ele diz mais. Se nós observarmos, vamos entender que o alcance vai além da doação, além da beneficência. E aí ele vai nos dizer, mais adiante, que digamos, este contribuir, ele não é só daquele do mendigo, não é só ao mendigo que pede, ao mendigo que necessita, mas a importância da contribuição vai até aqueles que necessitam por outras razões. Mas necessitam, tem outras carências, outras necessidades, e ele cita. Aí ele usa uma expressão muito interessante no capítulo 3, no parágrafo 3, ele diz a cooperação do bem, no bem, é questão palpitante de todo lugar, de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. É aquilo que qualquer um de nós pode fazer, independente de ter recursos ou de não ter. É aquilo que se dá pelo coração, pelos valores da alma. Então ele vai dizer, não é somente o mendigo que espera, mas também o berço de onde somente o mendigo, de onde se renova a experiência. Ele vai falar na família, nas virtudes que nós da família, porque na convivência da família, onde nós adquirimos as virtudes, nós nos aprimoramos, isso se faz necessário de um e de outro, de cada parte, de cada um. Então, esse contribuir se estende a todas essas realidades da vivência humana, junto ao seu vizinho, junto na oficina de trabalho, né? No ambiente de trabalho onde nós dedicamos, deixamos o nosso suor, onde exercitamos os valores que levamos e oferecemos e recebemos também. Então, tudo isso compõe essa contribuição, que é uma coisa permanente, constante, deve ser constante em toda a nossa existência. Aí, em linhas gerais, a gente percebe que não é difícil entender isso. Aliás, ele chega ao ponto, de uma forma, digamos, não direta, mas, vamos dizer assim, estabelece uma correlação, de certa modo, indireta, com a questão 919 do Livro dos Espíritos, em que o Santo Agostinho, respondendo quando Kardec pergunta, e ele vai falar sobre do conhece a ti mesmo, o bem comentado entre nós, do conhece a ti mesmo. E Santo Agostinho vai falar ali que como proceder para que você possa, digamos, assim, identificar-se com essas coisas, a maneira de agir, a maneira de proceder, e você avaliando o seu comportamento, consultando o seu coração. Então, a sua contribuição efetivamente foi dada, ela foi oferecida dentro desses valores, dentro dessa ideia já cristã, dessa ideia humana de servir ao próximo. Então, ele vai dizer, se você vai ver em todos os instantes. Então, essa correlação que eu acho que tem a ver com o que Paulo fala, com o que Emmanuel comenta, né? Com relação a fazer pelo coração e não doar pelo coração. Então, você vai saber o que foi, você vai consultar ao final de cada dia, isso que a do Santo Agostinho fala. O que foi que eu fiz? Aquilo que eu fiz, onde está presente o meu coração? Em que nível o meu coração está presente? A minha bondade esteve presente? Então, quando a gente vai verificar essas coisas, a gente percebe que a questão não é puramente material. Então, aí volta a essência da palavra, é contribuir. A contribuição alcança uma dimensão muito grande. Rapidamente, ou melhor, assim, em linhas gerais, como eu falei, a gente entende, deu para entender isso. Mas, quando a gente vai comentar,
a gente costuma entrar compreender os detalhes. E aí, apesar de eu ter entendido o conjunto, quando eu cheguei no terceiro parágrafo, está no terceiro parágrafo, né, em que ele diz assim, que esse contribuir não é só o do mendigo, que é a quem se serve, mas aquilo que você serve. Aí ele começa assim, onde é o terceiro parágrafo? Isso aqui, o nosso... Qualquer um, né? Não é só o mendigo que serve, mas também o berço de onde se renova a experiência. E acrescenta, a família em que acrisolamos as conquistas de virtude. Eu pensei comigo mesmo, que Emmanuel colocou duas frases distintas, uma após outra, ele que é tão sucinto, ele que tem uma capacidade enorme de síntese e incorpora, digamos, numa frase só muito significado, por que ele botou duas frases? No meu entendimento imediato, e eu não consegui vencer isso, foi que, quando ele se refere à família, berço já está incorporado. Porque berço, né? Tem aquela famosa expressão que se diz assim, fulano, quando quer se elogiar alguém, fulano, ele tem uma educação que vem de berço, tem essas virtudes que vêm do berço. Então, eu achei que não encontrei um entendimento. Entendi a mensagem como um todo, mas fiquei um pouquinho empacado nisso aí, mas eu vou passar por cima, vamos em frente. Bom, e continuei. Bom, assim, isso nas primeiros momentos que eu fiz a observação, a leitura. Esta semana, agora, após o sábado em que nós fizemos esta casa, todos nós fizemos a visita ao Lar Vida, uma casa que todo mundo já sabe, né, que é uma casa de crianças com limitações, de toda a natureza, né, a capacidade mental mais reduzida e tudo mais. Aqueles que estão nos leitos, permanentemente, eles não podem sair do leito, são completamente paralisados, anos e anos. Eu acho que me veio esclarecimento. Emmanuel não gasta tinta e papel em vão. Aí eu entendi por que Emmanuel escreveu isso. Na família, é o meu entendimento, na família, uma família normal, natural, os filhos vêm do berço, a educação, todo esse conjunto de coisas que acontecem, de convivência, de troca de experiência. Mas aqui, quando ele diz assim, o berço aqui, aí foi que eu vim entender. Ali naquela casa, ali não tem uma família convencional, mas aqueles nossos irmãos que ali estão são espíritos reencarnados e o seu berço é aquele. E até sobre o aspecto literal, porque tem aqueles que não saem do seu leito, é um berço permanente. Ali eles estão, ali eles necessitam, aí entra o aspecto da volta, a contribuição, que é a palavra-chave do comentário de Emmanuel. A contribuição daqueles que ali estão, não para oferecer a eles dinheiro, oferecer coisas materiais, mas para oferecer o coração, que se traduz através das ações, em todos os momentos da sobrevivência deles ali dentro. Eu creio que eu consegui sair do impasse que eu estava. A visita ao Lar Vida naturalmente me proporcionou isso. Quando eu voltei ontem, a ler o texto para ver o que é que eu vou falar amanhã no MEC. Aí eu segui em frente. O carro pegou, saiu do engasgo e foi em frente. Ora, ele diz assim, que nós podemos oferecer tantas coisas, né? Oferecer tudo isso nessa convivência. Aí ele diz, quando você faz essa presença, quando você faz você no recolhimento, no seu recolhimento à noite, você avalia o que você fez e tal, ele até fala assim, né, na convivência, a convivência social, nos amigos, na afetividade dos relacionamentos, nas palestras. E quando ele falou em palestra, eu me lembrei do Néstor. Eu vou trazer até para poder ter o que comentar. Quando nós, não sempre, no caso do nosso neto, quando nós viemos aqui para o NEF nas terças-feiras, o que é que nós vivemos em busca? De ouvir uma palestra, de receber passes, em busca de receber aquelas coisas, aí voltando ao texto de Emmanuel,
com aquilo que deve ser dado pelo coração, com alegria, conforme Deus quer. E não com tristeza, e não com má vontade, porque o que se dá com má vontade, como, digamos assim, de natureza amarrada, não tem virtude. Então tem que ser tristeza. Então, quando nós vemos para aqui, nós esperamos pelo menos isso de cada companheiro que aqui vem falar, de cada um que transmite um passe, enfim, de tudo aquilo que se oferece. É a contribuição que não tem preço, que não é mensurável. Por exemplo, né, com relação às palestras, você chega aqui, digamos que cheguemos aqui um dia, vamos exemplificar, e encontremos, hoje é o dia do nosso amigo Aloysio Ribeiro, vai falar aqui. O que é que nós esperamos de Aloysio? Naturalmente, o que é que vem em nossa mente? É alegria, entusiasmo, né? Espontaneidade, todo aquele conjunto de coisas, emoções, só não podemos esperar dele uma coisa, lágrimas, isso aí não. Dele não se pode esperar lágrima nenhuma. Mas, no mais, é isso que Jesus, que Deus espera de nós. Quer dizer, essa doação, essa contribuição verdadeira. Então, irmãos, quando... Hoje eu não sei como é que é que pode concluir. Então, eu vendo isso, vendo esse texto, essa motivação de Paulo, que fala doação pelo coração, quer dizer, conforme aquilo que o coração pede, e não porque você tem que fazer sacrifício, não porque você se sinta impulsionado por isso, por aquilo. Eu me lembrei, isso é para encerrar a nossa conversa, para não prolongar. Eu queria ter uma outra coisa que eu gostaria de falar, mas vai estender. Né? Eu me lembrei que existe uma música no meio espírita. Há muito tempo que a gente ouve. Eu não sei se todos conhecem aqui, mas eu sei que os mais, possivelmente os filhos mais antigos conhecem. Coincidentemente, ela foi gravada por essa cantora Elizabeth Lacerda, né, que grava essas músicas espiritualistas, né? E que, para mim, bate perfeitamente. Parece até que essa música foi feita inspirada nessa epístola de Paulo, e nesses versículos. Eu vou aqui para vocês. Fiquem tranquilos, eu não vou cantar. Eu só vou aqui ler para vocês verem como uma coisa sintoniza. Veja se vocês não lembram. Vou tirar aqui. Aqui eu tiro os óculos para enxergar. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar um pouco que se tem, a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Eu acho que ele se inspirou nesse versículo de Paulo. Pois é, meu irmão, vamos ficar por aqui, já são 8 horas. E até muito agradeço a todos e até a próxima oportunidade.